Imagine o silêncio do deserto ao entardecer. O vento sopra levemente entre as tendas, levantando partículas de areia dourada. As famílias de Israel se reúnem, aguardando ansiosas o som que vai romper aquele silêncio. Crianças curiosas olham para seus pais, que permanecem em expectativa. E então, o som rasga o ar. Não é o som de uma flauta suave, nem de uma harpa delicada. É um som bruto, grave, vibrante, que penetra o peito e arrepia a pele. O som do chofar. O chofar não é feito de metal polido, não é fruto da arte refinada de um artesão. Ele é um chifre de carneiro, curvado, áspero, natural. Mas quando levado à boca de quem sabe soprá-lo, transforma-se em um instrumento de poder espiritual. Seu som não é apenas ouvido, é sentido. É impossível ouvir um chofar e permanecer de indiferente. Ele desperta, assusta, convoca, emociona. E entre todas as festas estabelecidas por Deus, existe uma em que esse som é o protagonista: a festa das trombetas, chamada em hebraico de Yom Teruah, que significa o dia do toque da trombeta, ou o dia do alarme sonoro. Essa festa, aparentemente simples, esconde uma profundidade extraordinária. Ela era um memorial, um alerta, um chamado ao arrependimento. Ela marcava o início de um ciclo de festas sagradas e preparava o povo para o dia da expiação, o Yom Kippur. Mas além de sua importância histórica, ela aponta para algo ainda maior: a volta gloriosa de Cristo, que será anunciada pelo som da última trombeta. Hoje, nós vamos mergulhar nessa celebração milenar. Vamos compreender seu contexto histórico, explorar seus significados espirituais e descobrir o que ela aponta para o futuro. Mas mais do que isso, vamos ouvir, através dessa mensagem, o eco do chofar espiritual de Deus, nos chamando à vigilância, ao arrependimento e à esperança. Antes de prosseguirmos, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo que edifica a fé e mantém viva a chama da Palavra de Deus. A primeira referência direta à festa das trombetas está em Levítico 23, 23 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Um outro texto em Números 29, 1 e 2 reforça a ordem: no 1º dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. E oferecereis em holocausto em cheiro suave ao Senhor um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Note algo curioso: a Bíblia não descreve grandes rituais para essa festa. Não há uma narrativa detalhada como na Páscoa com seus cordeiros e ervas amargas. Não há instruções elaboradas como na festa dos tabernáculos, com cabanas e ramos. Apenas um dia de descanso, sacrifícios e o som do chofar. Mas é justamente na simplicidade que reside sua força. O calendário religioso de Israel começava em Nissan, o mês da Páscoa, comemorando a libertação do Egito. Mas havia também o calendário civil, que começava em Tirle, o 7º mês religioso. Era neste mês que aconteciam as 3 grandes festas de outono. Yom Teruah, festa das trombetas, no dia 1. Yom Kippur, dia da expiação, no dia 10. Sukkot, festa dos tabernáculos, do dia 15 ao dia 21. Essas festas não estavam isoladas, elas formavam um conjunto. A trombeta anunciava, o arrependimento era buscado no dia da expiação, e a alegria da presença de Deus era celebrada nos tabernáculos. Era um processo espiritual completo: alerta, purificação e comunhão. Para entender a festa das trombetas, é preciso entender o papel do chofar.
O som do chofar não era apenas cerimonial. Ele fazia parte do cotidiano de Israel em momentos decisivos. Era usado para convocar o povo à assembleia. Números 10:3. Servia de alarme de guerra. Juízes 3:27 e Neemias 4:20. Anunciava a coroação de reis. 1 Reis 1:34, quando Salomão foi proclamado rei. Marcava o início do ano do jubileu, libertando escravos e devolvendo propriedades. Levítico 25:9. Era associado à presença de Deus. Em Êxodo 19:16, quando Deus desceu sobre o Sinai, o povo ouviu o som de uma trombeta, que se tornava cada vez mais forte. Assim, o chofar era um símbolo de comunicação divina. Ele falava ao povo em nome de Deus. O texto de Levítico chama o dia de memorial com sonido de trombetas. A palavra memorial tem um peso profundo. Memorial é algo que nos faz lembrar. Mas não é apenas lembrar de fatos passados. É trazer à mente verdades que moldam o presente e preparam para o futuro. Na festa das trombetas, o povo lembrava que Deus os havia libertado, que Ele era um rei soberano, que a vida precisava ser santificada em preparação para o dia da expiação. Era como um alarme espiritual anual. Quando o som do chofar ecoava, não havia como ignorar. Todos sabiam que era tempo de reflexão, arrependimento e reconciliação. Com o passar do tempo, o povo judeu desenvolveu tradições em torno dessa festa. Ela passou a ser chamada também de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Nesse contexto, o toque do chofar passou a ter 4 significados principais: proclamar Deus como rei, lembrar do sacrifício de Isaque, quando Deus providenciou o carneiro no lugar do filho de Abraão, chamar ao arrependimento, como um alarme que desperta do sono, anunciar a esperança do futuro, a vinda do Messias. Essa evolução mostra como a festa foi ganhando camadas de sentido ao longo da história de Israel. E aqui eu quero fazer uma pausa para refletir com você. Quais são os chofares que têm soado na sua vida? Pode ser uma pregação que tocou fundo no seu coração. Pode ser uma dificuldade que te fez buscar a Deus. Pode ser um momento de alegria em que você percebeu que precisava agradecer mais. O fato é que Deus continua soprando trombetas para nos chamar a atenção. A questão é, nós temos ouvido? O som do chofar era como um despertador divino. Não se tratava apenas de um ritual vazio. Cada toque era uma mensagem. Na tradição judaica, os toques do chofar eram divididos em 3 principais. Tequia, um toque longo, contínuo, como uma trombeta real, proclamando que Deus é rei. Shevarim, 3 toques curtos, como soluços, simbolizando quebrantamento e arrependimento. Teruá, 9 toques rápidos, representando o alarme e urgência espiritual. Imagine o impacto disso. O povo reunido, todos em silêncio, e então um toque longo, seguido de sons que lembram choro, e depois um toque frenético de alerta. Era impossível sair dali indiferente. Esse simbolismo nos ensina algo importante. Deus quer nos despertar de nossa indiferença. O som do chofar ainda ecoa espiritualmente hoje. Ele nos chama a reconhecer a soberania de Deus, a nos quebrantarmos diante dele e a nos prepararmos para tempos decisivos. A festa das trombetas iniciava o período conhecido como os 10 dias de temor ou dias de arrependimento, que iam de Yom Teruah até Yom Kippur. Era um tempo de profunda introspecção. O povo fazia um exame de consciência, buscava reconciliação uns com os outros e pedia perdão a Deus. O profeta Joel também fala sobre o toque da trombeta nesse contexto. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Aqui, o som da trombeta está ligado ao arrependimento coletivo, à convocação para buscar a Deus com jejum, oração e lágrimas. Assim como Israel tinha esse tempo para refletir e se arrepender, nós também precisamos de momentos de pausa. Quantas vezes a vida moderna nos engole com compromissos, distrações e preocupações? O coração vai ficando endurecido, a mente vai se enchendo de ansiedade e nem percebemos que estamos nos afastando de Deus. A festa das trombetas nos lembra,
É preciso parar e ouvir o som do chofar. É preciso fazer um inventário da alma. É preciso pedir perdão, restaurar relacionamentos, perdoar quem nos feriu, deixar o orgulho de lado. Paulo escreve em Efésios 5,14: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é o espírito do Yom Teruah, despertar os que estão espiritualmente adormecidos. E eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você parou para fazer um balanço da sua vida diante de Deus? Não apenas um momento de oração rápida, mas uma pausa profunda, sincera, para avaliar onde você está espiritualmente. O chofar ainda está soando, e a pergunta é: você está ouvindo esse chamado ao arrependimento? Se no passado o chofar convocava o povo e marcava acontecimentos importantes, no futuro ele terá um papel ainda mais grandioso: anunciará a volta de Cristo. Jesus falou em Mateus 24:31: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Paulo confirma essa verdade em 1 Coríntios 15:52 e reforça: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esses textos conectam diretamente o simbolismo da festa das trombetas com a esperança cristã. A trombeta será o anúncio do fim deste mundo como conhecemos e do início da eternidade com Cristo. Se no passado o chofar convocava o povo e marcava acontecimentos importantes, no futuro ele terá um papel ainda mais grandioso: anunciará a volta de Cristo. Jesus falou em Mateus 24:42: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Paulo confirma essa verdade em 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esses textos conectam diretamente o simbolismo da festa das trombetas com a esperança cristã. A trombeta será o anúncio do fim deste mundo como conhecemos e do início da eternidade com Cristo. Se no passado o chofar era tocado para coroar os reis de Israel, no futuro ele será tocado para anunciar o retorno do Rei dos Reis. A festa das trombetas é, portanto, uma antecipação profética do dia em que Jesus voltará para reinar com justiça. A trombeta também era usada como alarme de guerra. Profeticamente, ela aponta para o chamado à vigilância. Jesus advertiu em Mateus 24:42: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O som da trombeta espiritual está soando hoje como um chamado, para não vivermos distraídos com os prazeres passageiros, para permanecermos firmes na fé, mesmo em meio a lutas, para estarmos preparados, porque o noivo virá a qualquer momento. Infelizmente, muitos cristãos vivem como se a volta de Cristo fosse apenas uma doutrina distante, sem impacto real no presente. Mas a festa das trombetas nos lembra: a trombeta soará de verdade. Isso não é metáfora, é promessa. Cada vez que ouvimos falar sobre guerras, crises, instabilidade e sinais nos céus, deveríamos lembrar: o tempo está se aproximando. O som do chofar nos convida a viver de forma sóbria, em santidade, aguardando aquele dia glorioso. E eu pergunto novamente: você está preparado para ouvir a última trombeta? Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto para encontrá-lo? Essas não são perguntas para trazer medo, mas para despertar esperança e responsabilidade. Porque a festa das trombetas é, ao mesmo tempo, alerta e promessa. Depois de tudo que vimos, fica claro que a festa das trombetas não é apenas uma tradição judaica antiga. Ela é uma mensagem viva de Deus que atravessa gerações.
No passado, o chofar convocava o povo de Israel para a presença de Deus. No presente, ele nos chama ao arrependimento, à santidade e à vigilância. E no futuro, será o som que anunciará a volta gloriosa de Cristo. Essa festa, aparentemente simples, nos ensina 3 lições fundamentais. Deus é o Rei soberano. O som do chofar proclama sua majestade. É tempo de arrependimento. Precisamos examinar nossas vidas, restaurar relacionamentos e buscar santidade. E Cristo voltará, e esse evento será anunciado pela última trombeta. Talvez você esteja se perguntando, e o que eu faço com tudo isso? Como a festa das trombetas pode impactar minha vida hoje? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Ouça o chofar de Deus em sua vida. Quando uma pregação toca seu coração, é um toque de trombeta. Quando a palavra de Deus te confronta, é um toque de trombeta. Quando o Espírito Santo te convence de algo que precisa ser mudado, é um toque de trombeta. A pergunta é, você vai ouvir ou vai ignorar? Em Apocalipse 8 e 9, vemos trombetas sendo tocadas como juízo sobre a terra. Isso mostra que a trombeta não é apenas símbolo de esperança, mas também de advertência. Estamos vivendo dias em que os sinais se multiplicam. O mundo está em convulsão. Guerras, crises, pandemias, instabilidades políticas e morais. Não é hora de estar adormecido espiritualmente. A festa das trombetas soa como uma voz profética para nós. Preparem-se, o rei está voltando. Mas não é só alerta, é também esperança. Porque quando aquela trombeta final soar, será o início de um novo tempo. Lágrimas serão enxugadas. A morte será vencida. A eternidade com Cristo começará. Imagine esse momento. O céu se abre, o som da trombeta ressoa e todos os que pertencem a Cristo são transformados. Esse é o clímax da nossa fé, o ponto alto da história humana. E é com esse som de esperança que eu encerro este vídeo. Se o chofar de Deus falou com você hoje, não deixe essa mensagem se perder. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a festa das trombetas e a promessa da volta de Cristo. E eu deixo uma pergunta para você responder nos comentários. Se a trombeta soasse hoje, você estaria pronto para encontrar o Senhor? Eu vou amar ler suas respostas e interagir com você. Que o som do chofar continue ecoando no seu coração, te despertando para a santidade, para o arrependimento e para a esperança. E que possamos juntos esperar vigilantes o grande dia em que ouviremos a última trombeta e veremos o nosso Rei face a face. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.